Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer estar com todos mais uma vez acompanhando o nosso programa. E o tema de hoje é para profunda reflexão. Ele gira em torno da missão de alma, uma reflexão bem importante e profunda. Vamos estabelecer aqui alguns conceitos, alguns elementos e diferenciações também. Esse é o assunto de hoje, então, Ju. Como sempre, né, um assunto muito importantíssimo, né, porque às vezes as pessoas andam meio que perdidas, né, não sabe qual o seu propósito, não sabe qual a sua missão e muito menos quando o assunto é falar de alma, né. Então hoje a gente vai trazer um pouco mais de discernimento sobre essas situações. Exatamente. Então nós vamos começar conceituando o que vem a ser uma missão de alma, né? Não é muito simples, é algo bem profundo, é uma reflexão. As pessoas muitas vezes passam a sua vida atrás de como tu falaste, propósito, né? Então, o conceito de missão de alma, primeiro, é um propósito, é um significado mais profundo que a gente dá à nossa existência, né? Ela é diferente, por exemplo, de uma vocação, como a gente estava comentando antes de iniciar o programa aqui. Há uma diferenciação entre missão de alma e entre vocação. Tá? A missão de alma, como colocamos, um propósito, algo mais profundo. Tá? Não que a vocação não seja, só que daí a vocação ela vai para um lado mais de aptidão inata para a gente realizar uma profissão, para seguir uma carreira, algum trabalho ou atividade. Né? Já a missão de alma tem alguns elementos que a gente vai refletir mais a seguir. Colocaste muito bem, né, Alexandre? Então, como o tema de hoje é mais profundo, né, sobre a missão de alma, como que a gente vai entender isso para o nosso dia a dia, né? Quem de nós, no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, já não se perguntou quem nós somos, de onde nós viemos e até mesmo o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da vida, né? E o propósito da vida tem tudo a ver com o propósito, com a missão da alma. E novamente, trazendo sempre as mensagens do nosso amado Mestre Jesus, que sempre disse, né? Conhece-te a ti mesmo. E quando a gente passa a buscar isso dentro de cada um de nós, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo qual é a nossa missão de alma, né? E como a gente já tem falado em tantos outros programas, isso inclui olhar, né, para os nossos defeitos, isso inclui olhar para a nossa personalidade, inclui olhar para o nosso lado sombra, né? Que na realidade essa é a nossa caminhada evolutiva aqui. A missão da nossa alma é estar presente em todos os nossos atos, em todas as nossas ações, né? Iluminando o nosso lado sombra, percebendo o lado negativo e as coisas ruins que nós temos e buscando melhorar cada contexto, cada situação. Até porque isso vai impactar em um serviço aos outros e nós vamos colocar aqui dentro dos elementos da missão de alma o legado, o que nós vamos deixar para o mundo a partir dessa identificação da missão da nossa alma, né? Que seria já os pontos a seguir que a gente gostaria de colocar, né? Tem algo mais a dizer? Senão eu posso dar continuidade. Posso dar continuidade, então tá. Alguns elementos aqui da missão de alma, tá? O significado é um dos primeiros. O significado da missão de alma tem algumas palavrinhas-chave. O significado tem direção. Tá? A missão de alma precisa de direção, precisa ser direcionada dentro dos chamados, das aptidões, daquilo que é autêntico, que é inato também. Se na vocação nós temos aptidões inatas, lá na missão de alma há chamamentos, há ressonâncias lá dentro, né, que querem sair, né, ou estão buscando uma maneira de se expressar. Então o significado ele tem direção e a partir dessa direção nós vamos gerando conexão. E é isso que vai impactando dentro do propósito, é isso que vai impactando dentro do legado, que é o que a gente vai falar aqui em seguida também. E de acordo com isso, né, um exemplo também que a gente pode usar, né, e isso traz para a prática também do nosso dia a dia, né, quando a nossa missão de alma tem um propósito, quando ela tem uma direção, ela está alinhada com essa direção, ela se sente bem, ela se sente leve, né,
ela está no lugar certo, ela está fazendo aquilo que ela gosta, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma aptidão para ser um pedreiro, né? Ele não nasceu para ser um padeiro. Se ele se colocar lá na função de padeiro e ele veio com aptidão para ser um pedreiro, ele vai se sentir desajustado, deslocado. E muitas vezes isso ocorre no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, na nossa profissão. Às vezes a gente está em algum estágio que a gente não gostaria de estar, porque a gente tem outras aptidões, né? Só que a gente nem mesmo sabe se a gente se descobriu nessas aptidões, a gente não experienciou isso. Ou às vezes tem até medo de experienciar, né? Então a gente vai no lado mais fácil, no lado daquilo que a gente já conhece, né? Então quando a gente volta, quando a gente sente que está num lugar em que a gente está desajustado naquela profissão que a gente escolheu, é porque a gente não está seguindo o nosso propósito. A gente precisa voltar novamente para dentro de si, se fazer uma reavaliação, então descobrir qual é o meu propósito. Exatamente, que seria o próximo elemento após o significado, né? Tu viu que aqui a gente está atrelando também a questão da vocação, né? Porque muitas vezes se começa na vocação. Às vezes as pessoas já estão perdidas nisso, no que elas são boas para fazer, no que eu vou escolher para pautar o restante da minha vida profissional, que seja, a minha carreira, aquilo que eu escolhi fazer, que eu tenho afinidade em fazer, né? Aí pode-se estar no começo de descoberta da missão de alma, né? Então, há diferenças, mas daqui a pouco um pode ajudar o outro, tá? Então, dentro do significado, o próprio propósito que a gente já citou no início do programa e que está junto dentro do significado. O propósito tem algumas palavras-chave, tá? Também. Descoberta, manifestação do realizar dentro do mundo, e este propósito é um guia para a missão, para a tarefa, para aquilo que eu preciso desenvolver. E isso muitas vezes é de dentro para fora. Precisa ser identificado dentro do significado para gerar um propósito. Então, às vezes, muitas vezes as terapias ajudam a pessoa nesse sentido. Ela pode estar muito bem vocacionada, mas ela não é alguém que está identificada com a sua missão de alma ainda. Às vezes há uma dificuldade nesse sentido. E o que às vezes pode trazer um entrave de tudo isso, né, é o próprio medo de experimentar, né? Uhum. E como nós estávamos comentando antes, né, parece aqueles adolescentes quando vão para a faculdade, né, e tem que escolher a sua profissão, né? E às vezes chega na metade do caminho e descobriram que não era aquilo que gostariam, né? Às vezes alguém lá pega para trabalhar com física ou com matemática, ou na metade do caminho descobriram que não era essa a sua vocação. Mas e aí, o que eu faço? Eu entrei, agora eu preciso terminar. Qual é a regra que diz isso, né? Não existe uma regra. A gente tem que ter força e coragem para parar enquanto é tempo, para desistir no meio do caminho. Não há problema nenhum nisso, né? Tentou, não se adaptou àquilo, não era o teu propósito. Volta, recomeça tudo de novo e vai experienciando até que tu te encontra na missão da tua alma. Exatamente. Então, dentro do significado e dentro do propósito, nós chegamos agora no legado, né? Então, essas palavras estão tão entrelaçadas que a gente antecipa elas, às vezes, dentro da nossa listagem de elementos, né? Mas o legado, aí ele é justamente a contribuição duradoura que a gente vai deixar para o mundo e para as pessoas. Pode ser valores, pode ser inspirações, pode ser transformações que as gerações futuras vão experienciar, né? Uma das coisas que eu gosto de me questionar sempre, né? Eu sempre digo assim, o dia que eu partir, o dia que eu desencarnar, como eu gostaria de ser lembrado? Quais as lembranças que eu vou deixar para as pessoas que conviveram comigo, que passaram pela minha vida, que estiveram um período longo ou curto próximo a mim? Qual é o legado que eu vou deixar? Essas pessoas vão lembrar de mim como uma pessoa simpática, como uma pessoa amorosa, como uma pessoa rabugenta, como uma pessoa raivosa, né? Então, a partir do momento que eu me coloco nessa situação, pensando como que eu gostaria de ser lembrada, eu já começo a trabalhar o propósito da minha alma, né? Porque muitas vezes é tão triste quando a gente vê que alguém partiu
E muitas pessoas em volta estão fazendo maus comentários. Ah, porque era assim, porque era assado, porque fez isso, porque fez aquilo, né? Então, se a gente sabe que existem qualidades inferiores que habitam dentro do nosso ser, esse é o nosso propósito aqui na Terra, melhorar essas nossas inferioridades, né? Porque nós estamos aqui para deixar um legado de amorosidade. Esse é o nosso propósito de vida, né? Jesus Cristo já disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, precisamos dentro de nós trabalhar isso, né? Como que eu quero ser lembrada? E eu não preciso desencarnar para isso. Na prática do meu dia a dia, né? Quando alguém pensar em mim, como eu gostaria de ser lembrada? Eu gostaria que as pessoas pensassem em mim como uma pessoa carinhosa, como uma pessoa amorosa, como uma pessoa simpática. Eu costumo muito ouvir, né, Alexandre, das pessoas aí fora que sempre falam, né, Ju, tu sempre é calminha assim, tu sempre é tranquila assim, Ju. Porque quando a gente está perto de ti, tu passa uma tranquilidade para nós. E isso é tão confortante, porque isso mostra que eu estou seguindo o meu propósito, que eu estou seguindo o meu caminho, né? Então, já estou percebendo que eu estou deixando um legado, né? Se um dia eu não estiver mais aqui, uma das características que eu vou ser lembrada é por essa pessoa calminha, tranquila, amorosa, né? Então, se dentro de tudo isso eu percebo que ainda assim eu tenho algumas qualidades inferiores, é o momento de eu olhar para elas e é o momento de eu me trabalhar sobre isso, né? Deixando sempre na minha mente como eu quero ser lembrada. Isso é um sinal interessante, né, para saber se nós estamos no caminho da missão de alma mesmo. Quando frequentemente as pessoas falam da gente alguma qualidade, alguma aptidão, né? E isso se repete, mesmo entre pessoas estranhas, não só do teu círculo íntimo, do teu círculo social, né? Então é um bom sinal, sim, de legado que está sendo construído, né? Foi bem lembrado, né? Nós temos também um outro elemento aqui, o quarto elemento, que seria a servidão. Que esse aqui é o motor, é o propulsor para tu construir um legado. Como é que tu vai ter um legado se tu não serve, se tu não auxilia, se tu não ajuda, se tu não está construindo, né? Então, dentro da servidão, é este serviço aos outros, é fazer a diferença, é deixar o mundo diferente em relação a quando tu chegou aqui, né? Então, é a servidão de fazer um bem às pessoas e à humanidade, né? Progresso e evolução estão aqui dentro da servidão. Então, quando a gente fala em servidão, né, a gente abrange isso num todo, né? Muitas pessoas às vezes pensam, mas eu não gostaria de me envolver com pessoas, ou eu acho que eu não tenho essa aptidão, ou eu não tenho essa paciência, ou eu não tenho essa resiliência, né? Eu gosto mais de ficar na minha, mais no meu canto, ou talvez eu não sei me expressar, ou eu sou meio tímido, meio acanhado, né? Cada um vai saber, né, como se portar diante de cada situação. E por falar em servidão, quando a gente fala nisso, não é só servir as pessoas, né? Nós estamos aqui também para servir o planeta, a nossa amada Mãe Terra, né? Então, quando nós servimos aos nossos animais, quando nós servimos a Mãe Natureza, quando nós cuidamos dela, quando nós plantamos, quando nós trouxemos esse equilíbrio, né? Já é uma forma de servir e é o maior legado também que a gente pode deixar, né? Uma das coisas que eu tenho certeza também que eu vou ser lembrada, aquela baixinha loirinha das plantinhas, né? Porque eu vivo plantando, deixo na frente do meu espaço terapêutico para as pessoas levarem para as suas casas e plantarem também. Então, também é uma forma amorosa de servir, né? Além de servir ao próximo, além de cuidar dos animais, também servir a natureza. Exatamente. Então, aqui nós citamos 4 elementos, né? Mas, claro, cada um dentro da sua busca pode ter muitos outros elementos que podem linkar com as suas vidas, né? Agora, a gente fala aqui um pouquinho das sugestões. Também não encerra aqui, tá? Nós trouxemos algumas. Sugestões para identificar esse propósito de alma, né? Eu elenquei algumas aqui, pode falar à vontade se tiver mais alguma, tá? Mas, por exemplo, o que a gente sempre fala aqui em muitos programas, autoconhecimento. É necessário voltarmos para dentro e buscar colocar em pauta coisas que às vezes a gente joga para baixo do tapete. Não quer ver, não quer identificar, não quer limpar, né? Encarar as sombras, né? Entender
alguns porquês da vida, algumas questões existenciais, para mim saber as minhas missões, as minhas tarefas, o que eu vim fazer aqui. Né? A passeio não viemos, embora temos direito ao lazer, mas a nossa missão de alma requer, né, tarefas, missões maiores. Né? Eu costumo resumir isso, né, dizendo que são coisas que a gente deve praticar na nossa vida, né? O autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Eu acho que isso é um resumo, né, de todos os trabalhos que a gente está tentando hoje colocar aqui. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e eu trago isso como exemplo também, né? Eu me lembro uma vez um período em que eu participava de um grupo de 70 voluntários e a gente tinha semanalmente estudos, né? E eu lembro que um dia eu cheguei lá, né, na casa e eu levei uma pergunta para o meu grupo, né? Eu peguei um papelzinho e perguntei para eles, né, o que vocês entendem que é a missão da sua alma, né? E eu pedi para eles que na semana que vem que eles escrevessem, na semana seguinte eles trouxessem aquele papelzinho como uma resposta, né? Na semana seguinte estavam todos lá e queriam me entregar o papelzinho. E eu disse para eles, não, isso é particular de cada um de vocês. Isso foi apenas para vocês buscarem o autoconhecimento dentro de vocês. Mas antes que alguém venha me trazer uma resposta, eu já vou responder para vocês caso alguém tenha respondido equivocadamente ao propósito da lição da alma. Então, muitas das pessoas acham que a missão de vida, que a missão de alma é vir servir, né? Não está errado, mas isso não vem em primeiro lugar. E a gente precisa trazer esse alerta dentro da gente, né? Que primeiramente o nosso propósito, a nossa missão de alma, a nossa missão de vida aqui nesse planeta Terra é se melhorar, buscar o seu autoconhecimento, né? Melhorar as nossas inferioridades, né? Então, esse é o primeiro propósito que nós temos aqui, né? Como que eu vou servir alguém? Como que eu vou praticar o bem se isso não habita dentro de mim, né? Então, eu preciso ter esse autoconhecimento, eu preciso praticar tudo isso, né? Para depois, então, buscar um propósito lá fora. Sim, sem dúvida. Então, a próxima sugestão que nós temos aqui depois do autoconhecimento, creio que esse aqui é inevitável a partir do momento que tu se predispõe ao autoconhecimento, é passar a ouvir mais a intuição. Essa irmã mais velha que nós temos ali, que às vezes é meio deixada de lado pelo automatismo do cotidiano, mas quando a gente passa a ouvir a intuição, a gente consegue ver certas nuances, né? Ter uma percepção aumentada dentro do nosso tema de hoje, não é? Exatamente, né? E no dia a dia corriqueiro, como isso pode aparecer na nossa vida, né? Quando a gente está seguindo o nosso fluxo, a gente está seguindo o nosso propósito, a gente está mais perceptível, mais acessível à nossa intuição. E qual é a maneira simples do dia a dia dela se manifestar para a gente, né? Um exemplo, por exemplo, essa semana, né, eu estava fazendo o almoço lá em casa e é só eu e o meu marido, né? Então eu sempre diminuo a quantidade. Mas naquele momento em que eu estava cozinhando, por exemplo, me deu na intuição de colocar um pouquinho mais de arroz, né? E eu fiquei pensando, vai sobrar, mas não tem problema, né? E no momento em que eu estava fazendo isso, veio na minha mente um dos meus filhos, né? E ele dificilmente vai lá em casa, porque ele tem o dia a dia dele muito corrido, muito agitado, né? Quando eu terminei o almoço e a gente sentou para tomar um chimarrão, eu e meu marido, quem chega? O meu filho, né? Então ele veio almoçar conosco. Esse é o momento de conexão, de seguir a intuição, né? Eu estava aberta a essa sintonia, a intuição veio, eu acrescentei um pouco mais do arroz ali, pensando nele, que na verdade já estava se conectando comigo, né? Já estava pensando, eu vou lá na casa da mãe, né? Eu estava aberta, eu estava receptiva, segui a minha intuição e ele almoçou conosco. Certo. Outro sinal, né, de identificar as missões de alma, as tarefas que nós temos dentro do bem a seguir, né? Outra sugestão aqui é experimentar. A lição da experiência nos desenvolve muito para identificar o que a nossa alma veio fazer. Pode ser? Exatamente, né? Isso mais ou menos já foi trazido do que eu falei um pouquinho ali atrás, né?
Quando a gente percebe alguma coisa que não era aquilo ali que a gente queria, né? Há momentos e há tempos ainda de desistir e experimentar, experienciar outras formas, outras possibilidades, né? Porque eu sempre digo assim, ó, se tem algo que não está deixando nós tranquilos, se a gente não está leve, não estamos fazendo o correto, não é esse o caminho, né? A vida é ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a gente veio para cá para sofrer, né? A gente vai ter os percalços da vida, mas a gente precisa aprender a levar ela com mais leveza e com mais tranquilidade. Então, se eu não estou no meu propósito, eu não vou ter leveza, né? Eu não vou ter tranquilidade. Então, é o momento de parar, repensar, tomar novas decisões e experienciar novas possibilidades. Exatamente. Então, dentro dessa sugestão, tem mais uma que é puxado dentro do experimentar, que é o exame das experiências passadas, né? Elas podem servir de parâmetro, né? Daqui a pouco a gente não ficar apegado ao passado, não é isso, mas a gente pegar e fazer justamente um exame do que passou, né? O que eu tirei como punição, atirei pedra na cruz? Não, mas a lição, o aprendizado para mim, se necessário, tomar um outro caminho, né? Ser um parâmetro, uma autoavaliação para mim seguir em frente dentro dos propósitos, dos significados, das experiências. E de acordo com esse olhar para o passado, né, ele tem duas possibilidades. Ou a gente vai olhar ele pelo lado positivo, ou nós vamos olhar ele pelo lado negativo, né? Então, de acordo com como tu pensa e tu sente, é aquilo que tu vai estar alimentando, né? Já falamos tantas vezes que as pessoas que olham para o passado com o lado negativo têm a tendência de adquirir tristeza e depressão. Aquelas pessoas que olham para o passado, observam as coisas erradas que aconteceram e tomam isso como lição, né? Aprenderam algo com aquilo, estão olhando pelo lado positivo e vão fazer a diferença na vida, né? Por isso que às vezes quando os mais velhos tentam dar conselhos para os mais jovens, são baseados nessas experiências do passado, né? Eu sempre digo assim, Alexandre, eu acho que é muito válido tu comentar as tuas experiências, né? Mas somente cada pessoa que pode viver a sua. Tem uma brincadeira que diz, né, que se conselho fosse bom, as pessoas não davam, vendiam, né? Então, que as pessoas não percam a oportunidade de viver as suas experiências, né? E através das lições negativas do passado, não tomam isso como um campo de dor, não tomam isso como um campo de sofrimento. Não estou dizendo que não tenha sido, mas tomem esse momento como uma experiência positiva para o futuro, né? Eu aprendi com aquilo, então não precisa mais se repetir. Sim. E por incrível que pareça, tu deu uma introdução para a próxima sugestão que a gente ia colocar aqui após o exame das experiências passadas, que é justamente buscar um feedback e uma orientação acerca de tudo isso que acontece, né? Às vezes a gente quer descobrir ou fazer as coisas tudo sozinho, né? A gente quer ser autossuficiente, autodidata, porque eu leio, eu tenho conhecimento, eu já li bastante sobre esse ou aquele assunto, mas nada como nós interagirmos e compartilharmos as experiências, né? Sempre alguém pode transferir, aconselhar, né? Nos passar alguma coisa que possa dar aquele clique na gente, né? Tipo, ó, nunca vi por esse lado. Já li tanto, já estudei tanto, mas quando eu interajo com as pessoas, com outras experiências, né, parece que, puxa, agora sim, eu nunca tinha visto por esse ponto, né, enfim, né. E aí o teu ponto final, né, ele se torna o teu ponto inicial Sim. da missão da nossa alma. Porque quando a gente fala da missão da nossa alma, nós estamos falando ali também do nosso ego, né? Sim. E é o teu ego que vai fazer a interpretação, né? Então, a partir do momento que tu está tendo um aconselhamento de alguém com mais experiência, que já vivenciou determinada história, né? Ou o teu ego vai aceitar, vai pensar na possibilidade de ouvir aquilo, ou o teu ego vai se inflar e acha que tu sabe mais do que aquela outra pessoa, né? Então, tá aí um dos propósitos, né? A gente trabalhar esse ego. Sem dúvida. E o nosso tempo está terminando, né? Mas nós temos mais uma sugestão aqui, que é impressionante como está dentro da linha cronológica que a gente colocou aqui, né? Então, depois desse feedback, dessa orientação,
procurar buscar, se engajar em contribuições visando algo maior. E isto aqui sim vai ainda mais complementar a tua busca por missão de alma, né? E aí tem duas palavrinhas que eu comentei contigo também antes da gente conversar aqui, né? Preenchimento e pertencimento. As pessoas buscam isso porque elas sentem ainda vazios. Sentem vazio na alma, né? Um vazio de alguma coisa. Então elas buscam pertencer a algo, elas buscam preencher este vazio. Então por que não contribuir com algo maior dentro daquilo que se afiniza? Esse teu contexto que tu trazes aí já é um feedback para um programa inteiro, né, Alexandre? Porque quando a gente fala da questão do pertencimento, desse vazio da alma, né, ela engloba vários aspectos, né? Porque o vazio da alma também, às vezes, está na saudade da nossa morada, né? Então, quando a gente vem para esse planeta aqui vindo de outros planetas, de outros lugares, a gente também tem saudade da nossa família planetária, né? Então, quando a gente chega aqui, se sente um pouco perdido e sente um pouco esse vazio. Mas tem uma frase que complementa muito isso, né? Como é que eu preencho, né, essa questão do vazio que habita dentro de mim, ou essa situação de querer me sentir pertencente a uma família ou algo, alguma situação, né? É sempre não tentar buscar fora o que nós precisamos trabalhar dentro de nós, né? Que é o amor. Quando alguém busca pertencer a alguma família, pertencer a alguma empresa, pertencer a alguma situação, pertencer a alguma egrégora, ela está buscando na realidade ali amor, né? E esse amor precisa vir dentro dela. Ela tem que se amar em primeiro lugar. Ela tem que se valorizar em primeiro lugar. Então, muitas vezes a gente cobra de fora aquilo que nós mesmos não conseguimos dar pra gente, né? Então, quando a gente está naquela carência afetiva, na busca de alguma coisa, a gente quer que o outro nos faça feliz, a gente quer que o outro nos preencha, quando na realidade eu não consigo fazer isso comigo e eu cobro do outro, né? Então, essa lei que existe dentro da gente, do buscar o pertencimento, essa lei do vazio, ela já vem como um propósito de alma, ela já vem como uma missão nossa, né? Aprender a nos amar, aprender a nos valorizar, aprender a nos preencher. Nós já temos tudo dentro de nós, não precisamos buscar fora. Sem dúvida. Então, chegamos ao final de mais um programa, como o tempo voa, né? Então, dentro da nossa missão de alma, dentro dos propósitos, dos significados, dos legados, de todos os elementos e sugestões, gostaria que tu deixasse para o nosso público a tua mensagem final. Pois muito bem, né? A gente sempre ouve aquela frase assim de se olhar no espelho, né? Tudo que acontece lá que a gente não gosta é um espelho para conosco. E a missão da nossa alma é olhar para esse espelho, é olhar para essas nossas inferioridades que nós temos, né? Abraçá-las com amor e carinho e dar o nosso melhor. Não vamos vencer tudo nessa jornada, mas o pouco que fizermos, com certeza nós faremos a diferença. E ao mesmo tempo eu também gostaria de deixar para as pessoas, né, Alexandre, que hoje o nosso programa também está passando pelo canal do YouTube, né? Então as pessoas que puderem nos assistir lá, compartilhar e também deixar o seu like. Exatamente. Então, agradeço mais uma vez a contribuição para a reflexão no programa de hoje e deixando bem claro que a missão de alma, ela é entrelaçada basicamente no significado que nós atribuímos à vida, ao propósito que nós buscamos alcançar, o legado que desejamos e também o serviço que vamos prestar ao próximo e ao mundo, bem lembrado por ti. Então, o assunto não se esgota aqui, que todos possam seguir nessa jornada, nessa busca pela sua missão de alma, porque isso vai nos preencher, isso vai dar significado à nossa passagem por aqui. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo programa. Até mais.